Ele falou uma coisa que é muito pertinente. O Eduardo, ele parecia para nós tipo um Ayrton Senna. Sim, exatamente. Por exemplo, o Ayrton Senna na Fórmula 1 lá, cara, ele tava num outro patamar, ele tava acima de brasileiro, entendeu? Ele é um Ayrton Senna. Então, a gente via o Edu como um Ayrton Senna, um cara outro nível. Não, ele é o Ayrton Senna do nosso fisiculturismo. Sim, ele é o Ayrton Senna. Exato. De longe. De longe é o Ayrton Senna. E eu acho que essa... E o bom é que ele tá vivo, né? E é nosso amigo, hein? Tá vivo, é nosso amigo e tá nativa. Tá nativa. O Eduardo é o maior exemplo para essa nova geração. E elas deveriam seguir mais o Eduardo, conhecer mais o Eduardo. Sim. Se esse cara tem 16, 17, 20 anos de idade e sonha em ser atleta, uma das melhores pessoas para ensinar a jornada de sucesso é o Edu. Porque o Edu não era milionário. Não. Ele não era rico. Ele era o quê? Esperto, organizado, e ele fazia o quê? E estudioso. Ele fazia uma coisa que não era comum na época, principalmente. Estrategista. Exato, estratégia. Exato. Ele sempre foi estrategista. Julião, você foi competir com o Edu naquele campeonato mundial. Vocês saíram daqui tudo porra louca, velho. A gente não tinha noção de nada. Não levaram nada daqui. Tudo pra comprar lá. Ele levou tudo daqui numa mala. Ele levou uma mala só de comida, cara. É porque ele O que é mais barato? Comprar aqui ou comprar lá na casa do cacete? Apesar de ser mais novo, ele já tinha muito mais experiência internacional do que nós. Será que era experiência internacional ou ele era muito mais Os estratégico? dois. Eu acredito que a convivência que ele teve em ir para os Estados Unidos cedo, ele pôde sugar muita coisa. Aprender muito Ele mais cedo do que aprendeu nós. muito mais cedo. Mas convivendo com o Edu tem muito da personalidade, cara. Exato. Tem. Aí que eu vou tocar no E ponto. ele trouxe isso dos americanos, essa perseverança. Ele conseguiu juntar o que ele já tinha com o que ele deveria fazer. Então ele falou, pô, eu sou assim, eu gosto de ser assim, e é assim que eu vou buscar o sucesso. Que ele morou com um casal lá um tempo nos Estados Unidos e tudo, que explicou, ensinou ele a cozinhar e falou o que ele deveria fazer de comida, de tal. Quando ele voltou, ele já voltou ali, ó, no drive. E por ele ter essa personalidade também, e com certeza em tudo que ele desenvolve deve ser assim, casou muito Metódico. perfeito. Total. Casou muito metódico. perfeito, né? Um amigo meu, quando foi gravar o Eduardo para fazer o Like Machine, ficou na casa dele 2 semanas. Ele não me passou nada que aconteceu. Ele só falou uma coisa. Ele falou, Jolan, uma atitude, eu entendi o porquê que o Eduardo é desse jeito. Eu vi ele colocar 14 claras numa bacia para fazer o seu omelete. Na 15ª, caiu meia gema. Ele jogou tudo fora e fez tudo de novo, para não ter margem de erro. Ou seja, o cara que está disposto a fazer isso... Metódico ao extremo. Ele não quer errar em nada, cara. Ele cortava um pedaço do bife excedente. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa muito além do que a maioria está acostumada a entender como um comportamento de atleta. Então, quando você vê isso, você fala assim, agora eu entendi por quê. Porque não é só aqui, é no treino, é no sono. É na vida. É na vida. Eu contei essa história uma vez do Edu, e aí alguns especialistas da internet me criticaram dizendo que não tem sentido, que não são 10 gramas de um pedaço de bife que muda a preparação. Eles não entenderam o recado. Não eram os 10 gramas do bife. É que o cara, ele é tão metódico ao ponto de cortar um pedaço do bife, você pode ter certeza que ele vai ser metódico no treino dele. Não. Se ele tiver condições humanas para fazer mais uma repetição, ele vai fazer. Exato. Ele não vai sucumbir, cara. Sim. Ele não vai sucumbir. Se ele tiver condições humanas de fazer mais um cardio, ele vai fazer. A Entende? diferença é você trabalhar com exatidão para previsão. Então o Eduardo ele trabalhava com exatidão. Quem pesa 10 gramas, 20 gramas a mais, ou trabalha mais cardio, ou trabalha mais treino, fora do protocolo, está fazendo intuitivamente. Pode dar certo ou não. O esquema do Eduardo é o mais seguro, com certeza. E outra, isso aí é uma metodologia que o exército usa, porque você chega no... Eu trabalhei com um cara que serviu, ele dobrava meia. Então, mas para você fazer um estudo, você precisa do dado exato. Uhum. Então, se você quer se aprofundar no fundamento dietético, você precisa ter um cálculo exato para você poder ter ideia do que você vai fazer,
que vai te trazer o resultado positivo. Então, por exemplo, um atleta do nível do Eduardo, que já foi vice-campeão no Mr. Olímpia e tem 7, 8 finais de Olímpia. 8 finais. 9 competições, 8 finais. Então, ele apenas ficou fora de uma, ainda assim, injustiçado. Poderia ter ido para a final. Um cara com esse perfil, ele controla tudo. Então, ele tem um controle do sono, ele tem um controle da ingestão calórica, ele tem um controle do gasto calórico diário. Tudo isso de acordo com a rotina adaptada que ele sempre vai desenvolver junto ao preparador dele, que é o Cris Aceto, que é um especialista nisso. Então, do mesmo jeito que o Eduardo é perfeccionista, o Cris Aceto é muito mais. Então, o treinador que não estiver preparado para trabalhar com exatidão, com relação a dados, vai ter um trabalho sempre estimativo, nunca exato. Então a gente precisa trabalhar o máximo possível com exatidão para poder trazer os atletas que estão desenvolvendo demais brasileiros para o nível dos americanos. A gente estava 3 degraus abaixo deles. Hoje eu tenho certeza que a gente está no 2º degrau, indo para o 1º já para brigar com eles. É só uma questão de tempo e de aprofundamento dos treinadores para trazer esse conhecimento para esses atletas que só precisam desse direcionamento para conseguir serem exponenciais dentro do Mr. Olímpia. E também a questão do atleta assumir o compromisso de maneira concreta. Uma coisa que eu falei, né, com o Júlio sobre isso já. Integral. Honrar o compromisso com o treinador é indispensável. Sim. Não adianta o treinador fazer um baita cálculo, fazer uma projeção e o atleta simplesmente olhar e errar 5 minutos. Isso. E outra, se ele errar 5 aqui, ele vai errar mais 5 ali. Aí daqui a pouco ele vai errar mais 5 lá. Isso. Aí na somatória das coisas, acabou que você errou muito. Então, essa mentalidade do Edu é a melhor que existe, porque você já inibe o erro, já não posso errar desde aqui, mesmo que seja uma fatiazinha mínima do bife. E outra coisa, as pessoas têm que entender que o papel do treinador é sempre estar motivando, sempre estar falando principalmente a verdade, colocando o atleta realmente onde ele tem que estar, no lugar dele, não ficar enaltecendo demais, colocando o atleta como se ele fosse melhor que todo mundo, porque o fisiculturismo ele é uma caixinha de surpresa. Então aquele cara lá atrás que estava ruim perto da sua condição naquele dia, o tempo passou. Então às vezes ele conseguiu dar um upgrade no físico dele que seja capaz de hoje, no enfrentamento, ele ser campeão em cima do desafio sobre você. Então, essa questão que vocês têm que entender, enquanto nós continuamos trabalhando para evoluir, nossos adversários também continuam. E aí, no final, a gente vai ver quem conseguiu correr mais durante esse percurso. Então, tem atletas que conseguem evolução dramática dentro de um ano, tem atletas que apenas se mantêm e tem atletas que evoluem. Então, qual tipo de atleta que você é? E qual é o momento que você está na sua carreira? Pode ter certeza que de todos os atletas profissionais, eles já passaram por um momento onde eles estavam em ascensão e eles também já estão para passar por um momento de queda. Isso acontece na carreira de qualquer um. Ninguém tem uma carreira ascendente o tempo inteiro. Só você observar Phil Heath. Então a gente tem que saber trabalhar com ascensão e queda, manter o psicológico em dia e não colocar a culpa no treinador, que só dá o direcionamento do que você tem que fazer. Agora, se você não consegue cumprir, aí já é uma questão pessoal sua, não do treinador.